Essa gravação que eu estou fazendo, essa gravação 5/1 de janeiro de 2026, a visão que eu tive sobre algo terrível. Eu sou a Angelina do Cristo. Eu estava deitada na minha cama e de repente eu tive uma visão do céu. O céu apareceu uma nuvem que tomou conta do céu, muito escura, umas nuvens negras. Aproximou bem perto de mim, de uma forma que eu ficasse assustada com as nuvens. E apareceu várias, como é que eu vou falar? De repente eu olhei do lado, apareceu vários pedaços de linhas brancas. Também não entendo sobre essas coisas. Depois apareceu um homem andando de costa. Não conseguia ver o rosto dele. Onde apareceu o homem da cruz deitada. Onde que tinha a cruz deitada, que representava que ali era para mim morrer, naquele outro vídeo que eu fiz. Apareceu uma tigela branca e de repente ela foi virando e ficou toda amarela. De repente, ela virou para o lado e ficou toda amarela. Mas a Trindade Santa, o meu papai diz, não, o meu padrinho, Trindade Santa, diz, não preocupe, você está protegida pelo reino celestial. Eu fiquei muito feliz, porque fez eu lembrar um tempo atrás, ele falou, você é uma águia, antes de você cair, você pode voar novamente. Apareceu, depois da nuvem negra escura que apareceu um número. O número é 1450. Eu não entendi esse número, vou ser sincera. Depois apareceu uma casa novinha na minha frente. Mas a casa estava novinha, uma casa linda. E o meu padrinho, Trindade Santa, falou, esta casa nova é você. Ver seu amigo. Ele falou assim, vai ver a sua amiga. E eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, foi muito assustador, gente. É na visão, tá, gente? É na visão que eu tô contando aqui. Eu estava conversando com o povo maravilhosos, que são muito humano e bom. Estava conversando ali feliz com a dona. E na visão apareceu uma mão. Aquela mão. Eu estava do lado de fora. Realmente eu fui lá e estava lá de fora mesmo. Ele até falou, vamos entrar, mas eu não podia. Porque estava ficando de noite e eu tenho pavor andar à noite. Eu não tenho costume. Então eu falei, uma hora eu fui a tempo. Olha aqui, aí apareceu uma mão. Uma mão com as unhas muito compridas e as mãos e as unhas era fogo puro. E ali estava ali em redor de mim, aquele tanto de mão, e aquele ali chamava infernal. Repreendido em nome de Jesus, que nem nosso Pai, misericórdia. Eu nunca vi um trem desse tão assustador. Depois apareceu um inimigo. Aqueles inimigos que estavam ali Não, e já não é na igreja mais. Isso já foi uma visão que eu vi, olha. A visão que eu tive lá do homem virar as costas. Na hora da nuvem, lembra a nuvem negra? Apareceu um homem. O homem estava virado as costas. Ele não era homem. Na visão mostrava que eles eram demônio. Quando eu cheguei na igreja... Não, peraí. Quando o Senhor falou, você foi lá na igreja e não viu sua amiga. Ela não estava lá. Aí eu falei, mas ele falou assim, pelo mesmo você foi e eles te viram, tá bom. Mas você vai voltar lá e vai levar uma oferta para a igreja. Apareceu um
O envelope estava escrito Angelina do Cristo. E ele falou: esse dinheiro é uma oferta que você vai passar para eles como o Deus divino está dando. Era uma quantia boa. Quando eu cheguei... deixa eu ver isso aqui. Esse aqui eu já falei sobre, não bagunça tudo. Então, gente, essas visões são visões muito assustadoras. Você vê, eu fui lá, fui feliz, vi o pessoal lá, gostei, não fiquei quase nada, porque eu tinha que voltar, porque eu fui lá ver minha amiga. Eu não posso falar com ela, por quê? Eles me assaltou um dia e levou meu telefone. Eu tava dormindo dentro do ônibus, quando eu fui lá na cidade de Vespasiano, e eles abriram minha bolsa e levou meu telefone. Faz muito tempo. Então, desde essa época, eu perdi o telefone da minha amiga Penha, de lá da Igreja do Véu da Santa Clara, que é a cristã do Brasil, essa igreja. Uma igreja com um povo muito abençoado, e eu gosto muito da história desse povo. Aqueles povos lá, quando tá na igreja dele, tá precisando de ajuda, e junta aquele mutirão, vai lá e faz a casa da pessoa, a pessoa tá precisando de ajuda, junta aquele mutirão, ajuda a pessoa. É uma igreja muito humana, muito abençoada por Deus. Eu conheço a história daquela igreja e tenho amiga daquela igreja que chama Penha. Pessoas muito maravilhosas e tem outras também que eu conheço. Glória a Deus por isso, né? Então, eu fui lá, não fiquei, eu cheguei só um pouquinho, mas não assisti o culto e nem entrei. Mas na visão, quando eu cheguei em casa, eu me vi lá novamente, feliz, olhando lá pro pastor lá pregando, vendo o pessoal lá, e meu rosto cobria lá para me ver a igreja todinha lá de fora pela janela, que dava para ver. Mas e de repente, na visão, quando eu estava aqui em casa, apareceu várias mãos com as unhas compridas e era fogo puro e chamava infernal. Eu fiquei tão assustada com essa visão, porque eu estava lá tão feliz, mas demonstra que esse sofrimento meu, onde eu vou, esse trem horrível. Isso é a primeira vez que aparece, mas sempre aparece uma tentação. Mas o que eu tenho a dizer é isso: eu repreendo em nome do Senhor Jesus e Deus seja louvado através desse vídeo. Porque tem mais coisa que era para me colocar, mas eu não escrevi. Depois que eu tenho que escrever, não, como é que eu vou lembrar de tanta coisa, não é verdade? Mas as minhas visões são muito pesadas. Uma coisa igual como as pessoas é ler muito a Bíblia, ir muito na igreja, estar sempre ouvindo louvor, rezando sempre, porque é muito difícil. Essas visões são meio assustadoras, né? Mas, a gente estando com Deus, a gente vence todo o mal. Aí depois que eu estava aqui em casa, eu estava vendo aquelas nuvens negras que aproximou de mim, foi muito assustador, gente, pelo amor de Deus. Aí eu estava aqui em casa com pouca... Eu falei uma palavra da minha boca através da minha fé. Aí tinha um homem andando de costa. Eu não vi a face do homem. Aí de repente eu falei uma palavra. Aí de repente, longe, distante, eu consegui ver a face de uma pessoa. Depois, quando eu vi, a face dele apareceu, o Senhor falou assim: aquela palavra que você fez, você poderia ver seus inimigos. Então, esses inimigos eram demônios. Demônio. Porque eles são inimigo de Deus e inimigo nosso também. Por isso que nós devemos rezar diariamente, pedir Deus livramento e proteção. Eu sou uma pessoa que eu vivo de jejum, penitência, sacrifício direto. Por quê? Só Deus tem compaixão de nós. Tem coisa que é pesadelo, misericórdia. Eu acho que eu não vivesse de jejum, não sei nem o que seria da minha vida. Eu vivo 2 dias de jejum, 3 dias de jejum, 4 dias de jejum e já vivi até 19 dias de jejum. Quando eu fiquei 19 dias de jejum, a minha mãe foi curada de câncer. E eu fui curada de várias coisas. Parecia que tinha um peso nas minhas costas, como fosse um saco de pedra. E nas minhas pernas também. E um desânimo terrível. Eu tava quase perdendo o emprego, que eu não conseguia acordar. E o Senhor mandou eu fazer a novena do Arcanjo Miguel. Aí, logo em seguida, ele mandou fazer penitência. Ali eu ficava a noite toda rezando. Às vezes, acordava madrugada, eu ficava rezando, comecei. Depois, ficava a noite toda. E assim, as doenças, tudo desapareceu. Esse cansaço, tudo desapareceu. Então, quanto mais você aproximar de Deus, melhor fica a sua vida. Igual esta noite, o céu aproximava tanto, eu vi uma baixa e o céu aproximava tanto de mim, aquela baixa era verde pura, era cheia de flor, aquela coisa mais linda. E o céu aproximava de mim cada vez mais. E de repente, quando eu estava encostando no céu, Deus falou comigo: você está juntinha de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vós e fique com Deus. Aleluia.